Pai do Senhor, meus irmãos, estamos dando início aqui a mais uma escola bíblica dominical online, onde vamos aprender a palavra de Deus. Neste momento, vamos orar ao Senhor para darmos início a essa escola bíblica dominical. Soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, o Rei da Glória, nos colocamos, Senhor, na Tua presença nesta manhã, para adorarmos ao Senhor na beleza, ó Pai, da Tua santidade. Senhor Jesus Cristo, ser conosco nesta manhã, ó Pai. Estende, ó Senhor, as Tuas mãos poderosas sobre as nossas vidas e tenha, Senhor, misericórdia de nós. Ó Pai amado e Deus soberano, queremos Te adorar, Te engrandecer, Te exaltar, porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia, Senhor, não tem fim, ó Pai. Santo Deus de maravilha, estende, Senhor, as Tuas mãos poderosas na nossa escola bíblica dominical, meu Pai. Fala conosco nesta manhã, é o que nós Te pedimos, ó Deus, e Te agradecemos, ó Rei da Glória, em nome de Jesus Cristo. Amém. Neste momento, vamos estar louvando ao Senhor. Nosso irmão Diácono Marcos vai estar louvando ao Senhor e logo após vamos estar iniciando nosso estudo bíblico nesta manhã. Diácono Marcos. A paz do Senhor para todos os irmãos. Vamos louvar o Senhor com bastante alegria, em nome do Senhor Jesus. Alguém que a harpa, abre na harpa de número 505. As palavras do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Nós estamos falando 505. Ouvi ao meu bom Salvador, banquete são, banquete de amor, amor. Glória a Deus. Começar tudo de novo. Glória a Deus. Anelo ouvir a voz do meu bom Salvador. Seu dito de um banquete são, banquete de amor. Qual alma na celestial vigor me dão também, me trazem sempre instrução do mestre de Belém. As palavras do Senhor são palavras de vigor, me ensinam, me guiam, me trazem a luz. As palavras de Jesus são as palavras de Jesus e funde-me valor. Afasta do meu coração os males e a dor. A mansidão do Salvador me fazem conhecer o gozo divinal do céu, me trazem ao meu ser. As palavras do Senhor são palavras de vigor, me ensinam, me guiam, me trazem a luz. As palavras de Jesus em todo tempo, meu Jesus, palavra me dará. Nas provas elas são meu bem, sua voz
ao festim me chama a passear. As palavras do Senhor são palavras de vigor, me ensinam, me guiam, me trazem a luz. As palavras de Jesus, lugar não há nem haverá no mundo de horror, em que o perdido tenha paz e nasce no Senhor, pois as palavras que nos diz são fonte de poder para todo pobre pecador que humilhado crê. Aleluia. A palavra do Senhor são palavras trazem a luz. As palavras de Jesus. Mas a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Meus irmãos, neste momento nós vamos fazer a leitura do texto bíblico básico da nossa escola dominical, que se encontra em Êxodo capítulo 20, versos de 1 a 4, depois do 7 ao 9, depois do 12 ao 17. Vamos iniciar agora a nossa escola bíblica dominical, nesta manhã de domingo, primeira aula do trimestre, Ética dos 10 Mandamentos. O texto bíblico básico é Êxodo capítulo 20, versículo do 1 ao 4, do 7 ao 10, do 12 ao 17. Vai dizer assim: Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Versículo 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue. Versículo 12. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. O texto áureo vai dizer assim: ora, o fim do mandamento é o amor, de um coração puro, e de uma consciência e de uma fé não fingida. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 5. Oremos ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, tenha, Senhor, misericórdia de nós nesta manhã, que nos colocamos, ó Deus, na tua presença para te adorar, te engrandecer, pedindo a ti, ó Deus, a tua graça e a tua mão poderosa sobre as nossas vidas. Senhor, nos dá entendimento nesta manhã, ó Pai. Pedimos a ti, ó Deus, que o Senhor estenda a tua mão poderosa e seja conosco, Pai. Dai-nos entendimento. Senhor, desperta o teu povo para a tua obra.
desperta o teu povo para o dia do arrebatamento. Senhor Jesus Cristo, é o que pedimos ao Senhor nesta manhã e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos começar nosso trimestre, e a primeira aula do trimestre é Ética dos 10 Mandamentos. Nesse trimestre vamos falar sobre o Decálogo, a Ética do Sinai. Na primeira lição, a palavra introdutória vai dizer o seguinte: todo indivíduo nascido em um lar estruturado tem noção básica de uma vida correta. Isso em si já seria um bom ponto de partida, porque foi posta no coração do ser feito à imagem e semelhança de Deus. Romanos capítulo 2, 14 e 15. Mas o soberano Senhor conhece as limitações do ente humano, sabe que não lhe seria possível andar de modo independente. Além disso, suas exigências transcendem ao que se pode obrigar no coração. Era previsto, portanto, que o homem um dia criaria para si novos valores éticos, as leis de Deus. No interrogando da sua caminhada do Egito para Canaã, os hebreus foram formados por Deus como nação, e por essa razão precisaria de uma constituição que os norteasse. Assim Deus entregou a Moisés as leis que regeriam aquele povo. Para iniciarmos a nossa lição, irmãos, o primeiro tópico da nossa lição é as leis de Deus. Nós sabemos que Deus sempre colocou as suas leis sobre o homem, desde o Éden. Não existe nenhum período bíblico em que Deus não colocasse a sua lei para que o homem assim observasse. Se nós olharmos no Éden, Deus deixou diretrizes para que Adão guiasse a sua mulher e o Éden de uma forma geral, e deu uma lei para ele. E esta lei, a base dela era não comer do fruto do conhecimento. Sabendo nós disso, que também depois do Éden, na aliança adâmica, vamos encontrar Abel e Caim sacrificando a Deus. Ora, quem foi que ensinou Abel e Caim a sacrificar a Deus? Quem foi que deu essa lei para eles? Nós sabemos que anterior a Êxodo, capítulo de número 3, em diante, nós sabemos que anterior a isso, as tradições orais, elas eram como lei para os judeus e também para todo o povo semítico. Ora, nesse período anterior ao Decálogo, que começa a partir do capítulo 19 de Êxodo, nós sabemos que o homem era regido pelas leis orais, ou leis patriarcais. Os patriarcas passaram de pai para filho aquilo que era correto para que os seus filhos assim observassem. Porém, eles não tinham diretrizes escritas. Aquilo que estava escrito veio com o Decálogo, veio com os 10 mandamentos, veio com os preceitos que viriam logo após. Então nós sabemos que Deus, antes mesmo da lei, já tinha as suas leis. Quem ensinou Enos que invocando a Deus, ele atrairia a presença de Deus? Quem ensinou Enoque a ter um relacionamento íntimo com o Senhor? Ora, isso são chamados de lei moral ou lei oral. E essas leis morais viraram as leis morais que existiam dentro do coração do homem, anterior ao decálogo colocado por Moisés. Então, as leis de Deus já existiam anterior ao decálogo de Moisés. Porém, essas leis estavam apenas no sentimento do homem, e o homem tinha para si aquilo que era bom, de acordo com aquilo que os seus pais passavam para eles. Então, nós sabemos que as leis de Deus sempre existiram, cada um de uma forma, de um jeito. Cada povo transmitia aos seus filhos, às suas descendências, aquilo que era correto. Porém, a lei de Deus, a vontade de Deus foi passada desde a geração de Sete para os seus filhos até Noé. Ora, quem ensinou e disse para Lameque, pai de Noé, que Deus usaria Noé para assim salvar a humanidade da perdição total? Essas leis são chamadas de leis orais. Então, as leis de Deus, assim, aqui está escrito no tópico de número 1, já existiam anterior à lei. Porém, as leis orais, elas se perderam no Egito, porque quando o povo ele entra no Egito,
ele entra no Egito, ele passa lá cerca de 430 anos. Esses 430 anos, a nação de Abraão, aleluia, ela foi regida pelas leis do Egito. Quando eles saíram de lá, eles trouxeram todos os costumes do Egito, todas as leis do Egito, e alguns deles trouxeram os deuses do Egito. E para que isso terminasse, Deus então leva eles a fazer um pacto com ele. Ora, nós sabemos que o povo de Israel, da saída do Egito até o Sinai, demorou cerca de 6 semanas. E eles passam no Sinai cerca de 1 ano naquela região. É neste ano que eles passam ali no Sinai, entre Êxodo capítulo 19 e capítulo de número 24, é que são colocadas as leis de Deus. As leis de Deus, elas são postas para que Israel, eles não tivessem apenas as tradições patriarcais. Porque se nós formos ler ali, em Êxodo capítulo de número 3, quando Moisés questiona, perguntando qual era o nome de Deus, Deus fala: eu sou o Deus de teu pai Abraão, Isaque e Jacó. Isso é chamado de tradição oral. As tradições orais dominavam sobre os judeus, porém eles perderam esse contato com o divino quando adentram no Egito e passam ali 430 anos. Esses 430 anos levam o povo de Israel a esquecer os fundamentos orais do seu pai Abraão. Então Deus tira eles do Egito, depois que eles clamam, leva eles para o Sinai. Então no Sinai ali, durante 1 ano, Deus então ali faz com que eles escutem a lei, a voz de Deus. E Deus escreve em tábuas de pedra aquilo que eles deveriam fazer, a qual nós chamamos isso de decálogo. Este nome, porém, só é dado no período em que os 72 escribas traduzem para o grego a Bíblia hebraica, que são ali a chamada de Septuaginta. A Septuaginta é feita no Egito. Esta Bíblia é chamada, então, nós chamamos, a partir daquele momento, então, nós chamamos os 10 mandamentos de decálogo. Deca, que é 10, e logos, que é decreto-lei. Decálogo, 10 leis. Essas 10 leis, ou 10 palavras, elas vão nortear a vida do povo hebreu. Porém, nós sabemos que a partir dos 10 mandamentos, existiram outros 603 preceitos. Esses 603 preceitos ou mandamentos, eles vão reger de uma forma geral a nação de Israel. E esses 613 mandamentos são chamados de mitzvot. Esses mitzvot é dividido entre positivos e negativos. São 248 positivos e 365 negativos. Esses preceitos são eles que vão conduzir a nação de Deus. Chega em Êxodo capítulo 24, eles aceitam, os judeus aceitam os 10 mandamentos, mais os preceitos, como lei divina. Então eles começam a ter que ler como lei divina. Deus falou: através dessa lei é que vocês vão andar. Eles aceitam, fazem um pacto com Deus, e dali em diante, então, a tradição oral, ela fica apenas no seio familiar. E o que vai agora vigorar de fato não é mais a tradição oral, agora é a lei que Deus colocou, os 613 mandamentos. Esses 613 mandamentos, irmãos, eram muito difíceis de observar. Haja vista que diz o apóstolo Paulo que o único que conseguiu cumprir toda a lei e os profetas é Jesus Cristo. Ele mesmo disse isso em Mateus capítulo número 5. Eu não vim abrogar a lei, mas vim cumprir. Só Jesus Cristo conseguiu cumprir toda a lei e todos os seus mandamentos e preceitos. Haja vista que cada vez que Israel cometia um negócio errado, eles colocavam mais preceitos em cima. Esses preceitos iam dificultando o cumprimento de toda a lei. É impossível, irmãos, um homem guardar na tábua do seu coração todos os mandamentos e preceitos que foram colocados para Israel. Israel não conseguiu cumprir todos os preceitos. Então, a primeira coisa que temos que saber acerca da lei de Deus, primeiro, é que ela sempre existiu, desde o Éden. Deus falou: Adão, você pode comer de todos os frutos, mas do fruto do conhecimento você não pode conhecer. Isto é lei, isto é decreto. Após a queda, a lei era da comunhão entre o homem e Deus, a lei de sacrifício. O
o homem começou a fazer sacrifício através de Abel e Caim. Nós vemos que também o próprio Abraão ofereceu sacrifício, Jacó ofereceu sacrifício, ali também Isaac ofereceu sacrifício. Então a lei do sacrifício era transmitido de geração de pai para filho. Então o primeiro ponto é que a lei sempre existiu, e isso tem que estar na nossa cabeça. E nós sabemos que a lei foram 613 mandamentos, 248 positivos e 365 negativos. Constitui-se um resumo didático da ética de conduta, chamados por Deus de sabedoria para os hebreus. Deuteronômio capítulo 4, versículo 6. Agora o próximo tópico, irmão, o tópico 1.1, fala sobre os destinatários da lei. A história do Antigo Testamento é baseada na lei mosaica, ou seja, o pano de fundo veterotestamentário é a nação de Israel, sendo regida, guiada e instruída pela lei. Os profetas, por exemplo, reivindicavam a obediência às leis, proclamavam juízo contra a nação, toda vez que ela transgredia os mandamentos da lei divina. Vamos ler lá em Oséias, capítulo de número 4, Oséias 4, 6 de Oséias, que vai dizer assim: ele tomou ela a conceber e deu luz a uma filha. Ele disse: põe o nome de Loruama, porque eu não me tornarei mais a compadecer da casa de Israel, mas tudo lhe tirarei, mas da casa de Judá me compadecerei e salvarei pelo Senhor seu Deus, pois não o salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Oséias, irmãos, em Oséias capítulo 4, versículo de número 6, esse calculinho, o capítulo 2, verso número 5 e 6, que vai dizer, que fala sobre a divisão de Israel e de Judá, e de que Israel, as 10 tribos quebraram a lei, enquanto que Judá continuava cumprindo a lei. Agora, Oséias capítulo 4, versículo 6 vai dizer: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, porque tudo rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que esqueceste a lei de Deus, a lei do Senhor teu Deus. Ora, Oséias 4 e 6 diz que o povo foi destruído por falta de conhecimento. Conhecimento do quê? Da lei do Senhor. Os de Israel eram guiados pela lei do Senhor, porém eles não aceitaram a lei do Senhor, eles se esqueceram da lei do Senhor, eles se desviaram da lei do Senhor. E é muito difícil, irmão, quando nós andamos na presença do Senhor, dizemos que somos cristãos, mas não andamos de acordo com a lei do Senhor. É necessário que todos nós, como cristãos, não só possamos vir à casa do Senhor, mas que possamos andar no seu conhecimento. Oséias 4,6 está dizendo: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Quando Israel começou a pecar, Jeroboão então afastou todos os sacerdotes de Deus da casa e colocou os sacerdotes de Baal. Então o povo perdeu a prática de andar no caminho da palavra do Senhor, nos mandamentos, na lei, e começou a andar em apostasia. Quando um povo anda em apostasia, sabendo e conhecendo quem é o seu Deus, ele começa a praticar coisas que não agradam ao seu Senhor. Então, aqui o texto está dizendo que o destinatário Israel, as 12 tribos, eles com o tempo largaram a lei do Senhor. No começo foi tudo festa, foi tudo alegria, Deus se manifestava. Porém, com o tempo, eles largaram de servir ao Senhor e começaram a servir a Baal e a deuses pagãos. Então, meu irmão, a mão de Deus começou a pesar sobre a nação de Israel. A mão de Deus começou a trabalhar. A primeira coisa que aconteceu é que houve uma divisão. Ficou-se 2 tribos de um lado, Judá e Benjamim, e 10 tribos do outro lado. As 10 tribos de Israel, segundo está escrito aqui em Oséias capítulo 2, elas andaram em caminhos pagãos, enquanto que as 2 tribos, Judá e Benjamim,
continuar andando no caminho do Senhor. Nós temos que entender, pela palavra de Deus, que ela traz ensinamento para nós, para que nós não venhamos a cometer os mesmos erros. Enquanto que Judá e Benjamim andou no caminho do Senhor, as 10 tribos se entregaram a Baal. E quando elas se entregaram a Baal, a guerra, a fome começou a surgir sobre as 10 tribos. Isso fica de lição para nós, que nós não venhamos a servir a 2 senhores, ou tirar o nosso coração da presença de Deus. E nós temos que estar, irmãos, com a nossa vida, com o nosso coração voltado para Deus. Osés falou bem disso: o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Ele vai dizer, porque desviaram-se da lei do Senhor teu Deus. Quando a gente desvia das leis morais de Deus, das leis escritas de Deus, a tendência é Deus tratar conosco, a mão de Deus pesar sobre nós, e nós não podemos andar fora daquilo que a palavra do Senhor nos ensina. O texto aqui continuando vai dizer o seguinte: Deus destinou as leis ao povo da antiga aliança, os hebreus. Aquele povo vivia um intenso pluralismo religioso em meio a diferenças crenças no Egito. Faltava-lhes orientação quanto ao Deus dos seus pais, enquanto viam e ouviam discursos de egípcios na propagação e culto aos seus deuses, depois de haverem recebido as leis de Deus pelas mãos de Moisés. O povo tinha de se comprometer com elas, aprendendo-as e praticando-as. Eu já disse aqui um pouco mais cedo que quando Israel sai do Egito, eles tinham ficado lá 430 anos. As tradições patriarcais se perderam com o tempo. Deus teve que falar para Moisés: olha, Moisés, fala para eles que eu sou o Deus do pai deles, Abraão, o pai de Isaac e o pai de Jacó. Eles não conheciam a Deus. É a primeira vez que Deus se manifesta de maneira clara, que Deus dá o seu nome. Anterior a isso, o povo da antiga aliança, o período patriarcal, conhecia a Deus pelas suas manifestações. Então agora Deus coloca o seu nome: eu sou o que sou. E Moisés então transmite a vontade de Deus para o povo de Israel que estava preso no Egito. No começo foi muito difícil para Moisés, porque o povo de Israel era um povo de coração duro. Porém, com o tempo, com as manifestações divinas, eles começaram a se render à lei de Deus e à vontade de Deus. Porém, o tempo passou, e com o tempo eles se perderam de novo, outra vez começaram a apostatar e começaram a andar em caminhos pagãos. Então a mão de Deus pesou sobre eles de novo. Nós veremos aqui as leis de Deus. Primeiro, destinatário da lei, para quem foi? Para o povo hebreu. Segundo, 1.1.1, para os hebreus ou para a igreja? Para quem é a primeira aliança? Para a igreja ou para os hebreus? Vamos ver o que está escrito aqui. A primeira aliança tem como base a história de Israel desde a sua formação. A nova aliança foca Jesus, o verbo encarnado, bem como o nascimento e o desenvolvimento da igreja. Contudo, é preciso compreender que o Antigo e o Novo Testamento se completam, sendo Cristo o centro de toda a Escritura e o ápice da revelação de Deus aos homens. As leis de Deus. Primeiro, o destinatário era para o povo de Israel, o povo judeu. Segundo, nos tempos de hoje, é para os hebreus ou para a igreja? É para os hebreus. Por quê? Porque a primeira aliança foi feita para os judeus. É tão verdade isso. Se nós olharmos em Atos dos Apóstolos, o primeiro concílio que fizeram ali, no primeiro concílio, o primeiro concílio vai dizer que eles travaram uma guerra ali para obrigar os gentios a observar o sábado, a praticar os 10 mandamentos. Porém, a discussão se inflamou e o apóstolo Paulo, juntamente com outros apóstolos, conseguiram falar com que os gentios não tinham que observar a lei, porque a lei foi dada para Moisés e para a tribo de Israel, somente para eles. Ora, nós sabemos que a antiga aliança, o Antigo Testamento, está firmada nas leis de Moisés no Antigo Testamento. As leis de Moisés é que elas vão tornar a história de Israel
todo o canônico do Antigo Testamento válido, é a lei vai guiar o Antigo Testamento, enquanto aquilo que guia o Novo Testamento é a vida e a obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A normatização vem pelas epístolas paulinas, é ela que vai normatizar os passos da igreja. Nós vamos ver que a primeira aliança com Israel, ela foi quebrada por causa do pecado do povo na caminhada. Aí vem a segunda aliança. Qual é a segunda aliança? É o período da graça. Entre a primeira aliança e a segunda aliança, existiu Jesus Cristo. Jesus Cristo é a ponte. É Ele que vai fazer os evangelhos, os 4 evangelhos, vai tirar o povo da antiga aliança para levá-lo para a nova aliança. Nós não podemos mais viver, irmãos, com a lei escrita em tábuas. Agora nós vivemos o período da graça. Agora o Espírito Santo é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. No Antigo Testamento, eles tinham que observar a letra crua da lei. Observavam a letra crua da lei. Vamos ver o que está escrito em Hebreus capítulo 1, versículo de 1 a 3. Hebreus capítulo 1, versículo de 1 a 3. Hebreus 1, de 1 a 3 vai dizer assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e em muitas maneiras aos pais pelos profetas, e nos falou-nos nesses últimos dias pelo seu Filho. Olha, no primeiro versículo aqui, o apóstolo que escreve a carta aos Hebreus está dizendo: antigamente era pelos profetas, pelos escribas, pelo rei, mas agora é por Jesus Cristo. Como disse o autor aqui, no passado nós éramos guiados pela lei e pelos profetas. Agora nós somos guiados por Jesus Cristo. E ele continua aqui dizendo: a quem constituiu o herdeiro de tudo, e por quem fez também o mundo, ao qual, sendo o resplendor da sua glória, a expressa imagem de sua pessoa, e que sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Ora, o cumprimento de toda a lei, irmãos, é a expiação de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Se nós olharmos no passado, a expiação era de bode e carneiro. Jesus veio e fez uma expiação, irmão, total. A Bíblia diz que Deus enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3,16 vai dizer que Jesus, ele morre pelo mundo inteiro, não apenas pelos nossos pecados, mas pelo mundo inteiro. Se não fosse isso, o mundo hoje estaria destruído, porque a iniquidade tinha tomado conta de todo mundo. O texto vai continuar dizendo aqui, ponto 1.2, sobre as leis de Deus. Nós sabemos que Deus, ele tem as leis dele estabelecidas por todo o tempo. Primeiro destinatário para o povo judeu, 1.1.1, para hebreus ou para a igreja? Para hebreus, a igreja apenas observa de maneira moral as leis. 1.2, o ambiente guiado por Deus para a entrega da lei. Os hebreus já haviam experimentado sinais extraordinários da presença de Deus entre eles desde que saíram do Egito. Porém, logo no início da viagem, o Senhor expressou a Moisés o desejo de se revelar de modo peculiar ao seu povo. O Senhor marcou um encontro com os hebreus defronte do Sinai. O ambiente da transmissão da lei, irmãos, foi o Monte Sinai, como eu já falei aqui outrora. No capítulo número 19, verso 10 ao 12, vamos ler lá, Êxodo 19, 10 ao 12. Vai dizer assim, 19, 10 ao 12 de Êxodo: e marcarás limite ao povo em redor, dizendo: guardai-vos que não subais ao monte, nem toqueis no seu termo. Todo aquele que tocar o monte certamente morrerá, nenhuma mão tocará nele, porque certamente será apedrejado,
ou asseteado, quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Soando a buzina longamente, então subirão ao monte. Versículo 15. Ele disse ao povo: estáis pronto no terceiro dia, e não se cheguei à mulher. Irmãos, olha só como é que é Deus. Deus chama o povo para o Sinai e manda o povo se purificar. É por isso que o cristão, irmãos, quando se chega à presença de Deus, ele tem que estar com o seu coração purificado de todo pecado, porque quando você se achega diante de Deus, você está se chegando perto da santidade do Senhor. O que Moisés fala? Olha, eu quero que vocês tomem banho, lavem a roupa, não se deite com as vossas esposas e fiquem perto do monte, até quando ver Deus falar. Deus vai falar no monte. Vai dizer nos textos 19 a 24 que Deus, quando começa a falar no monte, o povo fica com medo e falou: Moisés, fala você mesmo com Deus, e nós faremos tudo aquilo que Deus mandar a gente fazer. Ou seja, então eles colocaram a responsabilidade para Moisés. Moisés então sobe no monte, eles ficam lá embaixo. Então tudo aquilo que Israel recebeu da parte de Moisés, porque foi Moisés que recebeu da parte de Deus, porque eles ficaram com medo. Nós não devemos ter medo da presença de Deus, e nem ter medo de Deus. Nós temos que ter temor, reverência e pudor. O cristão tem que ter temor, reverência e pudor. Nós não podemos ter medo de Deus, nós podemos ter temor, reverência e pudor. E isso faltou para o povo de Israel. No instante que a glória de Deus manifestou-se, o monte tremeu e eclodiram relâmpagos e trovões. O barulho era ensurdecedor, fazendo assustar o povo, a ponto de muitos pedirem a Moisés que falasse com eles e não o Senhor, como já falei outra hora aqui. Então nós sabemos, irmãos, que nas leis de Deus o destinatário era o povo judeu. Nós sabemos que a lei de Deus não foi feita de forma integral para o povo da igreja. Nós sabemos também que Deus criou um ambiente no Monte Sinai, onde se passaram um ano no Monte Sinai, para poder dar a lei a eles. 1.3, implementação da lei. Os 10 mandamentos são o resumo da aliança estabelecida entre Deus e o seu povo. O decálogo expressa princípios óbvios para a consciência humana, principalmente no que tange as normas de um bom convívio social: não matar, não furtar, não cobiçar a mulher do próximo, não dar falso testemunho, não cobiçar a propriedade alheia. São atitudes de importância incontestável, mas por que razão o Senhor as valorizou tanto e as escreveu na tábua de pedra, quando, segundo Paulo, elas já estavam escritas no coração do homem? Romanos capítulo 2, versículo 14 e 15. Romanos capítulo 2, versículo 14 e 15. Porque quanto aos gentios que não têm lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência, os seus pensamentos, quer acusando-nos, quer defendendo-nos. Ora, o povo judeu, ele tinha lei, porém o povo gentil não tinha lei. E como é que eles viviam? Eles viviam de acordo com a sua consciência. A consciência de cada homem guiava ele a fazer aquilo que achava certo ou não. Como, porém, é no dia de hoje. Hoje vivemos num período onde cada um quer fazer aquilo que quer. Porém, a igreja também tem as suas leis, tem as suas normas, tem os seus costumes. A nossa lei é a palavra do Senhor. São as cartas de Paulo, Pedro e João, Tiago, o Novo Testamento. Nós começamos a andar de maneira diferente a partir do momento que nós começamos a ler e estudar a palavra do Senhor. Sem ler e sem estudar a palavra do Senhor, fica impossível de obedecer a Deus, porque Deus está a conhecer, irmãos, pela sua palavra. Sem conhecimento da palavra de Deus, você não conhece a Deus. 1.4, divisão da lei. A lei mosaica divide-se
em 3 categorias: morais, civis e cerimoniais. Nas cerimoniais estão estabelecidas as exigências para o culto realizado no tabernáculo e posteriormente no templo. As leis civis falam da relação do indivíduo com a nação. As leis morais falam da relação do indivíduo com Deus e com o seu próximo. Irmãos, a divisão da lei é 3: cerimoniais, civis e morais. As cerimoniais, irmãos, mostram como a nação de Israel deveria servir a Deus, de forma da sua religião, leis também religiosas. As leis civis falam das relações dos humanos entre si, a relação entre judeu com judeu. As leis morais falam do relacionamento de como, não de como, de que maneira um judeu deveria servir a Deus e como ele deveria se relacionar com o seu próximo. As relações civis, morais e cerimoniais, elas são intrinsecamente ligadas ao culto judaico, à vida judaica de uma forma geral. Se nós formos no livro de Esther, nós vamos lá ver no livro de Ruth, as leis de repartição da terra estão estabelecidas ali. No livro de Juízes também repartiu as terras. Quando nós vemos isso, nós temos que entender que toda lei ela é boa. Romanos vai dizer que a lei na verdade é boa, mas nós porém somos carnais. As leis são boas, as leis são para colocar as pessoas num caminho bom, porém nós somos carnais e volta e meia nós quebramos leis e preceitos, e por isso muitas das vezes nós somos penalizados, tanto pelas autoridades humanas como pela autoridade divina, que é Deus. A importância da lei. Como discípulos de Jesus, precisamos submeter tudo aos ensinos e à obra do Salvador. Além disso, cada aliança, lei e graça precisa ser compreendida a partir dos seus contextos e propósito específico. Lembramos do que o Filho de Deus resumiu toda a lei em 2 mandamentos, a saber, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Qual é a importância da lei? No Antigo Testamento, ela serviu para guiar o povo até a revelação de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo se revela, a lei é cumprida, e Jesus pega e resume todos os 613 mandamentos em 2: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todas as tuas forças, e ao teu próximo como a ti mesmo. Pronto. Quem ama a Deus não comete idolatria. Quem ama a Deus, irmãos, tem um dia especial para Deus, para cultuar o Senhor. Quem ama a Deus, irmãos, não comete nenhum tipo de ultraje com o nome do Senhor, não brinca com o nome do Senhor. Como nós vemos por aí, piadinha com o nome de Deus. O cristão não pode andar com piadinha com o nome do Senhor. O nome do Senhor, ele é santo, ele é puro, ele é justo. Não se deve brincar com o nome do Senhor. O nome do Senhor é santo. Não podemos dividir o nome do Senhor com idolatria de diversas formas. Também existe também, irmãos, a lei insiste na primeira declaração de Deus sobre a relação entre o pecado e a morte. Certamente morrerás, Gênesis 2,17. A transgressão, a quebra da lei, resulta em morte. Todo transgressor é passível de punição. A punição pela transgressão da lei é a morte. Quando alguém cometia idolatria, era apedrejado. Quando alguém adulterava, os 2 adúlteros eram apedrejados. Toda a transgressão da lei era passível de morte. Porém, agora, a graça de Jesus Cristo não traz mais morte, traz vida. Quando nós transgredimos a lei, nós clamamos o sangue do Cordeiro de Deus. O sangue do Cordeiro, então, nos purifica de todo o pecado. E Jesus, Ele é hoje o nosso advogado junto a Deus Pai Todo-Poderoso. Quando a gente transgride a lei, vem a dor na nossa consciência. Então nós nos apegamos a Jesus Cristo, clamamos a sua misericórdia, Ele nos perdoa, e nós então nos tornamos, então, irmãos, aleluia, purificados, perdoados. O terceiro tópico é os 10 mandamentos. Olha o que diz aqui:
dos cristãos, os 10 mandamentos dizem respeito tão somente aos hebreus, enquanto para outro, sua aceitação é plena e radical, como no caso dos adventistas, que guardam literalmente o dia de sábado. Hans Ulrich Heffer diz que o decálogo deveria estar tanto nos cultos quanto nos tribunais e nos parlamentos. Os 10 mandamentos, de forma literal, não devem ser observados pela igreja de forma nenhuma. Nós vemos igreja por aí como o adventismo, os testemunhas de Jeová, as igrejas primitivas cristãs, elas guardam o sábado. Ora, o apóstolo Paulo vai dizer que quem guarda uma lei tem que guardar toda a lei. Você não pode guardar um mandamento sem guardar todos os outros mandamentos. E é por isso que Jesus Cristo veio para cumprir a lei e resumir toda a lei em apenas 2: amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. Pronto! Essa é a lei que Jesus deixou. Nós andamos nesse caminho, nós vamos seguir bem. Se a gente não ter a consciência de que esse negócio de quem não guardar o sábado vai para o inferno, ora, quase ninguém vai para o céu. Nós temos que, quando nós ouvimos por aí, por algumas redes de televisão, que transmitem ensino de ordem adventista, ou de ordem de igrejas primitivas que se dizendo cristãs guardam o sábado, ou de testemunho de Jeová, nós temos que ter em mente que tudo isso é heresia. É heresia. O cristão não pode querer guardar apenas um mandamento. Se você guardar um, vai ter que guardar 612 mandamentos. Você não pode guardar apenas um mandamento. Se você guardar um, vai ter mais 612 para você cumprir. Então você, irmãos, não pode estar enraizado, guardado com o mandamento escrito do tempo de Moisés. Isso é para judeu. Eu não sou judeu, não sou descendente de judeu. Nós da igreja gentílica não somos judeus. A maioria de nós não somos descendentes de judeus. Quem tem que guardar a lei é os judeus que estão debaixo do judaísmo. Se o judeu se converter a Cristo, ele está desobrigado também a guardar o sábado e a qualquer tipo de anuência da lei. 3.1. A ética da lei. Como igreja que somos, devemos ter absoluta clareza em relação aos benefícios e ao mesmo tempo as restrições impostas pela lei. A lei não salva ninguém. Olha o que está escrito em Gálatas capítulo 3, versículo 11. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Irmãos, quando o monge Martinho Lutero, que vivia debaixo da lei do catolicismo romano, ele vai estudar a palavra de Deus e diz que ele lê esse texto, o justo viverá da fé, então ele se apega a Deus, e ele vê que tudo aquilo que ele observava, que os papas tinham colocado, não era necessário para a salvação. Às vezes vemos por aí igrejas que dizem que somente elas podem subir ao céu, só vai para o céu quem estiver debaixo do jugo delas. Nenhum templo religioso salva. A salvação é mediante a nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. A igreja está aqui para que nós possamos viver no corpo de Cristo. É para isso que serve o ambiente igreja como instituição, para que nós possamos estar dentro do corpo de Cristo, em comunhão com nosso Senhor e com nossos irmãos. A igreja serve para isso, e também para colocar o homem no caminho que leva até o céu. Então, ética da lei de Deus vai nos ensinar que nenhum homem pode ser salvo pela lei. Primeiro ensino da ética da lei é essa, que nenhum homem pode ser salvo pelo ensino da lei. A mais clara distinção entre Israel e a igreja está no modo como cada um se apresenta diante do Altíssimo. Aqueles pelas obras da lei, a igreja pela fé. Se nós olharmos o Evangelho, quando o jovem rico chega até Jesus, Jesus pergunta para ele: você guarda a lei? Ele fala: eu tenho guardado toda a lei. Mas Jesus olha no coração dele
e vê que o coração dele tem avareza. Você guarda a mesma lei? Então pega tudo que tu tem, vá, vende e dá aos pobres. E ele não fez isso. Por quê? Porque ele vivia a lei escrita, mas a lei não estava no seu coração, não estava na sua vida. Quando a gente tem apenas o texto bíblico como literal, é fácil eu pregar a palavra, é fácil ensinar. O difícil é eu viver. A ética da lei ensinava que se eles observassem apenas os preceitos, estariam todos salvos. Porém, irmãos, eles estariam salvos se eles observassem a lei do seu coração. É por isso que o Espírito Santo não habitava em todos eles, descia apenas de maneira esporádica em algumas pessoas. Movimento da teofania. Deus vinha acima de algumas pessoas. Por quê? Porque somente algumas pessoas estavam com seus corações dispostos verdadeiramente a servir a Deus pela lei do Espírito. Contudo, motivo já exposto, devemos dar à lei a devida importância no que concerne à vontade de Deus nas atitudes em relação a Ele mesmo e ao próximo. De acordo com o decálogo divino, o decálogo tem função ética, conforme estudaremos doravante ou mais para frente. O papel da ética. A palavra ética, irmãos, é ethos, que quer dizer costume, disposição, hábito. Tradução do grego. A tradução do latim é mores, que quer dizer vontade, costume, uso e regra de forma geral. Sabendo disso, ela tem como finalidade levar o homem a buscar a prática correta do bem e se afastar do que é mal para a vida e para a sobrevivência. Ligada diretamente à ética está a deontologia, obrigação e dever. A ética deontológica ensina que, quando eu tenho capacidade moral, eu sei que eu tenho que guardar a palavra de Deus. Olha só, olha o que é deontologia. O meu conceito moral vai me ensinar que eu devo guardar a palavra de Deus. Não vai ter ninguém com um facão, uma arma, me obrigando a guardar a lei. O meu conceito, a minha ética moral, a minha capacidade de entender aquilo que está escrito, vai me ensinar pelo Espírito Santo que eu devo guardar a lei, que eu devo observar aquilo que é do Senhor. Não devemos andar fora daquilo que está escrito, senão nós podemos perder a nossa salvação. Ética subjetiva, ética objetiva e ética subjetiva. Na prática, ética objetiva submete-se ao que Deus diz, enquanto ética subjetiva parte no que eu acho. Qual é a diferença entre ética objetiva e ética subjetiva? Ética objetiva é aquilo que Deus diz, aquilo que está escrito. Ética subjetiva é aquilo que eu acho. Eu acho que é certo fazer isso ou fazer aquilo, como estamos vendo nos dias de hoje. Hoje, o povo está se perdendo por falta de conhecimento de Deus. E quando não tem conhecimento da palavra de Deus, ele começa exatismo. Eu acho que isso é bom, eu acho que isso é certo, eu acho que isso deve fazer. Para você saber se você pode ou não, irmão, você tem que ler e estudar a palavra do Senhor. Não se pode andar e viver sem caminhar pela palavra do Senhor. Você tem que andar pela palavra, viver pela palavra. Então, a diferença entre ética objetiva e ética subjetiva é essa. A ética objetiva coloca-se a palavra do Senhor como norma de regra e vida. Enquanto que a ética subjetiva vai ensinar que a pessoa faz o que ela quer, o que ela acha correto. Eu acho que é bom, eu acho que é certo. Isso é chamado de ética subjetiva. A validade eterna dos princípios legais. No mundo atual, a ética tem sido relativizada. A sociedade pós-moderna tem evocado para si direitos e liberdades que não correspondem à vontade revelada de Deus. Foi por essa razão
que o Senhor nos deixou uma referência absoluta, escrito em tábuas de pedra. Ao olhar para essas tábuas, sempre seremos confrontados por ela, pois essas leis são perenes. Irmãos, as validades da lei de Deus, se nós olharmos no Novo Testamento, 9 dos 10 mandamentos estão no Novo Testamento. O único mandamento que não está no Novo Testamento é a guarda do sábado, que é o 4º mandamento. O único mandamento que não foi repetido no Novo Testamento é a guarda do sábado. Por quê? Porque ninguém pode colocar um dia específico para servir a Deus. A igreja, cada um de nós, temos que tomar conhecimento da palavra do Senhor e observar a palavra do Senhor e separar um dia para Deus. Você tem que saber o seu dia para separar a Deus. Então, nós sabemos que a validade eterna dos princípios legais estão no Novo Testamento. Um único mandamento não foi repetido no Novo Testamento, que é a guarda do sábado. Nós, como igreja do Senhor Jesus, não devemos andar de acordo com a lei escrita do Antigo Testamento. Essas leis foram transmitidas a nós por Jesus Cristo de uma outra forma, de uma outra maneira, e estão todas elas no Novo Testamento, tirando a guarda do sábado. Deus, então, através de Jesus Cristo, Ele pega toda a lei e resume apenas em 2: amarás ao teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. A conclusão: é de fundamental importância entender que, para no Antigo Testamento, a conduta era controlada pela letra da lei, não pela consciência. E o homem estava preocupado com as suas atitudes perante o Senhor, do que perante os homens. No Novo Testamento, no entanto, o apóstolo Paulo afirma que o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Olha só, irmão, mandamento do Novo Testamento: amor, coração puro, boa consciência e uma fé não fingida. Não ser crente capa, ser crente de verdade. Amém, irmão? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo.